No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre as principais plantas daninhas da cultura da soja e a sua interferência na produção da cultura. Vale destacar que nós temos, é claro, uma infinidade de plantas daninhas que podem afetar o nosso sistema de produção, mas existem algumas que são potencialmente perturbadoras desse sistema. Estas plantas que são consideradas de difícil controle têm essa dificuldade de manejo justamente por apresentarem características como resistência ou tolerância aos herbicidas comumente utilizados no sistema de produção. Atualmente, o sistema de soja é baseado no uso do herbicida glifosato, ou seja, nós usamos o glifosato em diferentes momentos desse sistema de manejo. Pode ser usado o glifosato tanto na dessecação, pré-semeadura, como também se utiliza glifosato inúmeras vezes em pós-emergência da cultura da soja. E principalmente, é claro, naqueles sistemas de produção RR, que é permitido o uso do glifosato em pós-emergência. Pelo uso repetido dessa molécula herbicida, nós temos uma série de plantas daninhas que são resistentes a este herbicida e algumas que possuem uma tolerância natural a essa molécula. Cabe destacar que quando nós vamos falar das plantas resistentes ao herbicida glifosato, e não só a ele, também a outros herbicidas utilizados no manejo, eu vou destacar para vocês as 6 principais espécies que apresentam hoje resistências a herbicidas e que estão no nosso sistema de produção. A primeira delas é a buva. A buva é considerada a planta daninha de maior dificuldade de controle no sistema de produção da soja. Ela é uma planta muito cosmopolita e ela se adapta a diferentes sistemas de produção, mas o preferencial dessa planta é naquele sistema onde nós temos a presença de palhada no solo. Isso porque a buva, para germinar, ela precisa de umidade e a palhada faz com que essa umidade permaneça no solo, mantendo assim a semente próxima à umidade, favorecendo a germinação dessa espécie. A buva atualmente é a folha larga de maior dificuldade de manejo, pois ela apresenta em sua totalidade resistência a herbicidas. Porém, essa resistência não é igual para todas as buvas em todas as áreas de produção. Nós temos hoje buva com resistência a um único herbicida ou a até 6 herbicidas no mesmo biótipo. Estes herbicidas são diferentes moléculas e de diferentes mecanismos de ação. Para a buva, nós temos buva com resistência a glifosato, buva com resistência a paraquat, estes já bastante disseminados nos sistemas de produção de soja. Além disso, nós temos buva com resistência a ALS, e aí a ALS nós podemos ter resistência cruzada ou não aos diferentes grupos químicos da ALS. Nós temos buva com resistência a 2,4-D, algo bastante recente nos sistemas de produção. Buva com resistência a saflofenacil e buva com resistência aos inibidores do fotossistema 2. Então, é uma série de resistências que podem estar com diferentes combinações desses biótipos. Então, nós podemos ter buva resistente a 1, a 2, a 3 ou até 6 mecanismos de ação herbicida na mesma planta. Por isso, essa planta se torna a de maior potencial de dano no sistema de produção. Além disso, nós temos outras folhas largas com resistência hoje que são problemas de manejo, entre elas o leiteiro e o picão preto. Eu vou destacar o picão preto, pois o picão preto no último ano é que surgiu a resistência de picão preto a glifosato associado aos inibidores da ALS. Até pouco tempo, o picão preto era resistente apenas aos inibidores da ALS, então ele era facilmente controlado com o uso do glifosato. A partir do momento que essa espécie adquiriu também resistência a glifosato, o seu controle é extremamente complicado em pós-emergência, correto? Além das folhas largas, nós temos as 3 piores gramíneas do sistema de produção, que são gramíneas também resistentes a herbicidas. O capim amargoso é a gramínea de maior dificuldade de controle, por uma característica bem específica dessa espécie, que além de ser perene e ter um alto potencial de rebrote, ela possui rizomas extremamente bem formados. Esses rizomas conferem a essa planta uma estrutura de reserva que faz com que, mesmo sobre uma aplicação de herbicida, ela tenha capacidade de rebrote, o que torna essa planta de difícil controle. Amargoso hoje, ele é resistente ao glifosato, tá? Depois nós temos o capim pé de galinha e o azevém como outras 2 gramíneas também de difícil controle.
Capim pé de galinha é resistente a glifosato e já possuímos relatos de resistência múltipla, com os herbicidas inibidores da CCase, ou seja, os graminicidas, o que vem dificultado o manejo de capim pé de galinha. Além do pé de galinha, o azevém é uma outra gramínea que só habita locais frios, então em áreas de produção de soja no verão, mas que na safrinha, ou seja, na entre safra, nós temos ou uma cultura de inverno ou um pousio por ser regiões mais frias. Nessas regiões é possível encontrar azevém. O azevém é uma gramínea de difícil controle e que pode associar 3 tipos de resistência na mesma planta, sendo elas ao glifosato, aos inibidores da CCase, os graminicidas, e aos inibidores da ALS. Ainda não há relatos de resistência tripla a 3 mecanismos de ação no mesmo azevém, mas nós temos associações distintas dessas resistências, só glifosato e a CCase ou glifosato e ALS, o que também dificulta o manejo dessa espécie. Quando a gente fala em plantas tolerantes a herbicidas, aí já não falando nas plantas resistentes, as plantas tolerantes são aquelas plantas que nunca são controladas ou nunca foram bem controladas com o herbicida. A resistência ela é adquirida com o tempo, a tolerância não. As plantas tolerantes, então, a característica de tolerância é inerente da espécie da planta daninha. As principais plantas tolerantes a herbicidas hoje são trapoeraba, corda de viola, erva quente, vassourinha de botão. Nós temos ainda euphorbia hirta, poaia, todas plantas consideradas tolerantes a herbicidas, ou seja, essas espécies, embora não apresentem resistência, elas são plantas que devem ser consideradas para fins de manejo como resistentes, visto que o controle com o uso de glifosato exclusivo não é possível. Tá? Então, cabe destacar que as plantas tolerantes, a única diferença delas para fins de manejo de uma planta resistente é que a planta tolerante eu não preciso conhecer um histórico prévio da área para fazer manejo, visto que todas as plantas daquela espécie vão ter o mesmo comportamento. Já para resistência, é necessário conhecer um histórico da área para que se faça o manejo, pois dependendo da lavoura, nós vamos ter históricos ou biótipos com históricos diferentes de aplicação e, porventura, também com resistências diferentes.